pode fazer para que isso mude, já que esse país, todos nós nos orgulhamos, ou muitos querem que nos orgulhemos, somos a 6ª ou 7ª economia do mundo, mas o nosso transporte coletivo tem um preço absurdamente alto quando comparado de outros países. Então eu vou falar sobre isso, para ver que essa disputa tem muito chão ainda. Não é por 20 centavos, não é por 50 centavos, não é por nada disso. É porque a tarifa de transporte coletivo do Brasil é muito alta. Então vamos começar a falar a partir disso. Em primeiro lugar, dar uma chamada para vocês o seguinte: o mundo contemporâneo é preponderantemente urbano. Isso que nós estamos aqui, ó. Né? Hoje, cerca de 85% da população brasileira vive em cidades, em áreas urbanas. A cidade é uma das, pensem um pouco, é possivelmente uma das mais maravilhosas invenções da humanidade. A gente se esquece, né? Mas na cidade a gente tem um pouco de tudo. A gente tem a residência, a gente tem a escola, a gente tem o hospital, a gente tem a cultura, a gente tem o cinema, a gente tem o baile funk, a gente tem a feijoada, a gente tem o encontro, o futebol de rua, a gente tem tudo. É uma invenção fantástica da humanidade. Só que ela tem uma coisa crucial. Você só desfruta o que tem numa cidade se você puder por ela se mexer, se movimentar. Sem o que você fica prisioneiro de acessar aquilo que o seu bolso permite nos seus deslocamentos. Quem mora nas periferias de São Paulo, quem mora nas periferias de outras cidades, ou mesmo lá onde eu moro, Jundiaí, quem mora em Várzea Paulista, lá no fundão de Várzea Paulista, sabe que a sua vida está limitada e delimitada, e muito limitada, pela sua capacidade de movimentação. Não é à toa que a mídia faz de nós todos pensarmos que o sonho nosso é ter um carro, para a gente poder se movimentar. Ou seja, na verdade, é crucial para a gente viver aquilo que foi uma belíssima invenção da humanidade, a cidade, que a gente possa por ela se movimentar. E para se movimentar, a gente não pode ter catraca, porque catraca limita a gente. Além do que, a catraca brasileira é um exemplo de mau gosto. Vocês andem no mundo inteiro, vocês não vão achar uma catraca como essa. Disso podemos nos orgulhar. É uma catraca para ninguém botar defeito, é horrorosa. Agora, por que isso? Vejam bem, essa economia que é a 6ª ou 7ª do mundo, no entanto, na tarifa de transporte coletivo, se paga um preço absurdo. Eu vou dizer como. Vocês já ouviram a palavra mágica subsídio. Subsídio quer dizer o seguinte: eu não cobro por um serviço aquilo que ele custa, eu cobro menos. Isso serve tanto para tarifa como serve para juro do BNDES, quando ele empresta a juro menor do que a taxa de juro nacional, que é hoje de 11,75, que ela empresta para determinados empresários fazerem seus investimentos. É subsídio. Pois bem, na tarifa, subsídio significa que você cobra menos daquilo que custa o serviço de transporte. Eu vou dar um exemplo. Na França, isso é da ordem de 60% o subsídio. Na Argentina, Buenos Aires, da ordem de 50%. Em muitas cidades dos Estados Unidos, 40%, 30%, 40%, 50%. Na Alemanha, 60%. Vocês podem consultar em jornais, né? Facebook, tem esses números todos precisos. Mas são nessa faixa, nessa ordem de grandeza. E no Brasil, qual é o nível de subsídio? E não é São Paulo, não é Rio. Brasil. Sabem qual é? Da ordem de 15%.
Isto porque São Paulo tem um nível da ordem de 20%. Portanto, ajuda a melhorar esses 15%. É 15%. É baixíssimo. É uma vergonha. Isso quer dizer que essa economia, que é a 7ª do mundo, está maltratando quem usa transporte coletivo. Dinheiro tem sim, e se não tem, tem como arranjar. A gente já vai discutir isso também. Mas só para dar um número para vocês sonharem um pouco, vai. Olha, se a tarifa de transporte coletivo no Brasil tivesse um nível de subsídio de 50%, a tarifa de ônibus de São Paulo seria 1,50. É uma baita diferença, não é? Pois é isso que eu quero discutir. Mas mais do que isso, se o subsídio vai aumentando, chega uma hora que a tarifa vira uma tarifinha. E uma tarifinha é burra. Sabe por que ela é burra? Porque ela dá um trabalhão para arrecadar. Ela dá um trabalho para controlar quem pagou de quem não pagou. Perde tempo com isso. Vocês sabem melhor do que eu, validar, não valida, não validou, acabou a validade, quanto cabe, quanto não cabe, quanto gastou, sei lá. Tudo isso custa o tempo de vocês. O tempo de vocês é dinheiro. Não é só o tempo do rico que é dinheiro, o tempo de vocês é dinheiro também. Então, se você tem uma tarifinha muito baixa, é burro. Por isso, se propôs a tarifa zero. A tarifa zero é o subsídio de 100%. Aí eu dizer, olha que horror, ônibus de graça, trem de graça, né, metrô de graça, que é isso? Olhem à volta de vocês, daqui a pouco, quando for 7h30, aquelas luzes lá vão se acender. A iluminação pública é tarifa zero. Você não paga toda vez que passa embaixo de um poste para ter o direito de ter iluminação pública. A coleta de lixo é tarifa zero. Você não paga toda hora que bota o saco de lixo para o lixeiro pegar na porta da sua casa. A segurança, ou insegurança, não sei, pública, também é de graça. Você paga nada para um monte de gente que está nos controlando e está policiando aqui a cidade. Né? Pagam indiretamente. Né? Posso falar da saúde? O SUS você não paga nada, você entra num hospital do SUS, está lá uma plaquinha. Todos os procedimentos médicos e cirúrgicos nesse hospital são gratuitos por conta do SUS. Você entra no coletivo de São Paulo, e muitos deles, e está escrito artigo 176 do Código Penal. Entrar em transporte coletivo sem necessário recursos para pagá-lo, fica sujeito a uma pena de 15 dias a 3 meses de prisão. Vocês sabiam disso? Pois pode acontecer, pega um juiz de mau humor aí, você passa 3 meses numa confortável prisão brasileira. Então, não há nada de diferente em se discutir a questão da tarifa zero, nada por esse ano. Mas, além disso, é como diz o MPL, uma cidade sem catraca significa que as pessoas vão por ela muito mais se movimentarem e desfrutarem a cidade. E que tem uma consequência prática. Acaba fazendo a cidade ter mais lucratividade, ter mais produção, mais venda. Quer um exemplo? Santa Bárbara do Oeste instituiu a tarifa zero aos sábados, em janeiro de 2013, portanto, antes mesmo de junho de 2013. E no fim do mês passado, em outubro, setembro, outubro, a Câmara Municipal negou o dinheiro lá e tiveram que cancelar a tarifa zero. Sabe quem protestou? O presidente da Associação Comercial. Porque ele disse, opa, no sábado o pessoal estava começando a chegar nas lojas e agora não chega mais, porque não tem dinheiro para pagar o transporte coletivo. E quando paga não tem dinheiro para fazer compra. Então, vejam, a tarifa zero é levar o subsídio. A ideia de subsídio que eu mostrei para vocês, que o Brasil está atrasadíssimo, é levar isso às últimas consequências. E dar, finalmente, a vocês, usuários de transporte coletivo, que eu sou tarifa zero. Eu tenho 78 anos. Tenho tarifa zero para valer. Não é tarifa zero de 48 dias ou 48 viagens, sei lá o que fico inventando por aí. É tarifa zero mesmo. Eu não pago transporte coletivo de nenhum jeito. Recomendo. Muda a vida de você. Muda a forma pela qual você começa a entender a cidade. Muda a forma do seu bom humor até. Só o fato de você não precisar saber se está ou não está
com o bilhete em dia e não em dia. Basta, no máximo, quando eu passo nas catracas do metrô, mostro a minha carteira de identidade quando não põe a cara, que já paguei na cara. Então, é isso que estarei fazendo. Tirando toda essa discussão sobre possibilidade técnica. Possibilidade técnica é uma discussão abstrata. O que existe é uma disputa política. E isso na democracia é absolutamente legítimo. Absolutamente. A democracia é isso. O Estado arrecada dinheiro de um monte de gente. Aqui no Brasil, em parênteses, arrecada mais de quem ganha menos. E arrecada menos de quem ganha. Fazem vocês. É o contrário. Mas, de qualquer forma, o Estado tem um monte de dinheiro. O Estado, eu digo genericamente. E a democracia é uma disputa de recursos desse Estado. Cada um puxa do que acha que precisa dos seus interesses legítimos ou ilegítimos. Se vocês lerem outro dia, eu li no jornal um ex-ministro da Agricultura defendendo a constituição de um programa de apoio com juros subsidiados, aquela coisa toda, para a indústria sucroalcooleira que está aí indo mal das pernas. Ele está fazendo aquilo que a gente tem que fazer quando a gente exige tarifa zero, ou quando a gente exige subsídio maior na tarifa de transporte coletivo. É legítimo. Não tem nada do que se pretende dizer de que isso é ideia de maluco, se isso é possível, se não é possível. Isso é disputa política e absoluta legítima democracia. É o quê? Queria também, tocando para... Sério? Se alguém aí achar que... levanta a mão, a gente encara, tá? Tá bom, vamos assistir. Agora falando um pouco mais Vou começar o negócio. São Paulo, porque afinal de contas nós estamos em São Paulo. Mas eu quis deixar claro que eu não quero discutir aqui com a tarifa de São Paulo, o prefeito XYZ. Estou fora. Aí um cara de faz o jogo da direita. Estou fora de tipo de discussão. Mas o que eu vou falar aqui, eu procuro dar com dados minimamente que eu considero objetivos, podem ser criticáveis ou não. Mas eu procuro defender pontos de vista minimamente fundamentados. Há, em São Paulo, uma proposta de criar um bilhete mensal sem reajuste. Tem uma discussão enorme, eu já vi interpretações, 23 viagens, acima de 23 viagens é vantagem, não é vantagem. O bilhete mensal teve só 1% de adesão, mas com esse fato dele não ser reajustado, talvez agora aumente a adesão. Toda essa parafernália. O que eu quero dizer para vocês é um outro ponto de vista. Porque hoje eu entrei no site da SP Trans e tem tanta modalidade de bilhete, com tanta variedade de mobilidade, de validade. Vá tomar banho, você precisa dar com um manual para saber qual é o bilhete que eu compro hoje, né? O que eu faço amanhã. É muito, não? Bom, mas deixando de lado isso, nem se diga o governador do estado. Fala pouco e não faz nada, né? Ou seja, nem o negócio do vale do bilhete gratuito para os estudantes, sei lá de que forma é, porque até agora ninguém explicou direito, agora é que ele mandou para a Assembleia Legislativa. Portanto, não estou falando do prefeito A ou do governador B, nada. Vou falar genericamente. Foi feita uma auditoria pública no sistema de transporte por ônibus de São Paulo. Nesse relatório da Ernst Young, uma auditora internacional, que lá está publicado no site da CETRANS, se não me engano, no volume 2, página 22, está escrito que a taxa de lucro das empresas de transporte coletivo de São Paulo, no período de 10 anos de contrato, foi de 26%. Veja bem, taxa de lucro, receita versus despesa, não tem capital no meio. E que das cooperativas foi de 34%. Olha, gente, é uma taxa de lucro, receita sobre despesa, muito elevada. Então, fizemos... agora já pegou. Eu fiz o seguinte cálculo. Vamos admitir uma taxa de lucro civilizada de 12% ao ano, ao invés dessas duas que eu falei, tá? Sabe quanto a prefeitura teria economizado nesses 10 anos se a taxa de lucro fosse de 12% ao ano, que não é nenhum pouquinho, não, é bem razoável, sem entrar despesa de capital, tá?
teria tido uma economia trazida à moeda de hoje de 6,9 bilhões de reais. Para vocês terem ideia, a imprensa fez bastante barulho quando o subsídio da Prefeitura de São Paulo no ano passado atingiu 1,7 bilhões. Portanto, são 4 anos de subsídio pagos através de lucro para as empresas de transporte coletivo. Com isso eu estou querendo dizer a vocês formas melhores e mais inteligentes de fazer com que a tarifa não suba na cidade de São Paulo. Mas, de qualquer forma, há que se ter uma discussão nacional a respeito dessa questão tarifária pelas razões que eu comecei a dizer. E eu tenho vocês entrem num site chamado mobilidadebrasil.org. É um site sediado em Belo Horizonte, se não me falha a memória, um grupo de discussão que existe lá, e que eles fizeram um rol de propostas com a qual eu colaborei também. O João Luiz da Silva Dias, um professor da Fundação João Pinheiro também, em que a gente faz um rol de propostas. Eu vou dizer para vocês algumas delas. No Brasil, não existe um código de desempenho de transporte coletivo. Cada lugar é um festival. Pode ser bom aqui, ruim acolá, e assim por diante. O Brasil precisa ter um Código Nacional de Desempenho. Código Nacional de Desempenho quer dizer o seguinte: tempo máximo de espera nos pontos de parada de ônibus é de X. O tempo não pode ter ônibus sob chassi de caminhão. No Brasil ainda existe. Pasmem vocês, isso é para carregar batata, cebola, não é para carregar a gente. No entanto, existem ônibus encarroçados sob chassi de caminhão, não tem sequer amortecedor. O número máximo de passageiro por metro quadrado, qualquer hora do dia, é 4 a 5. Estou dando números, alguns números de referência. E assim por diante. O nível de ruído dos veículos de pneu no Brasil é um escândalo. Vocês já andaram em ônibus, naquele banquinho da frente, num ônibus aí chamado, sei lá, tem Xerox, não tem um nome aí qualquer. Você não consegue conversar com a pessoa do lado, porque é um nível de ruído maluco. Que é isso? Século XXI. O código que fizesse esses níveis de desempenho. De outra parte, tem que ter um fundo nacional de financiamento de tarifa, gente. Não dá para o Brasil ter esses níveis de subsídio baixíssimos que eu citei antes. Como é que faz esse fundo? Não é o caso aqui de discutir em detalhe, mas tem que fazer uma nova política tributária nesse país e, particularmente, uma política tributária sobre combustíveis. Não é só a tal da CID, que é uma contribuição de intervenção do direito econômico, que pode a qualquer momento mudar, tanto que hoje é zero. Não, é uma política tributária sobre combustíveis de outro modo, para ajudar a financiar, e assim por diante. Vale transporte. Todo mundo fica falando que vale transporte é isso e aquilo. Muito bem. O vale transporte, gente, é incentivo fiscal e renúncia fiscal do governo. Sabe por quê? Aquilo que o empresário paga de vale transporte para você, que pode descontar até 6% do seu salário, é descontado na sua declaração como despesas, custos operacionais. E, na declaração de imposto de renda, ele pode usar isso como desconto na fonte do imposto de renda, do imposto de renda a pagar. E se ele não usar todo o crédito que ele tem num ano, ele fica com esse crédito por 4 anos. Então, no fundo, o Vale Transportes é um benefício dado pelo Estado e para o empresário. Muita gente aí bate no peito que é uma conquista do trabalhador. Eu digo para vocês, é uma conquista dos empresários. Então, é preciso ter muito cuidado nessa discussão para que se faça um fundo de financiamento de tarifa para valer. Financiamento de tarifa não é investimento. Eu ouço muito falar em milhões daqui para cá, investimento disso, investimento daquilo, ok, nunca contra. Mas esse investimento não tiver na contrapartida uma forma de financiar a tarifa, quem vai pagar esse investimento no final das contas é quem esse transporte. Tem que ter um fundo de financiamento, tem que ter um estadual e tem que ter um municipal também. E finalmente, eu queria ressaltar para vocês uma outra coisa.
No Brasil não existe ônibus elétrico quase. Fala-se muito em sustentabilidade, em meio ambiente. Ainda eu vi aqui agora mesmo um ônibus elétrico com aquela alavanquinha para pegar. É do século XX, para não falar do XIX, né? É do século XX. Hoje, na China, na Alemanha, na Coreia, tem ônibus elétrico que não tem mais isso, anda com bateria. Aqui se podia fazer um programa nacional de investimento de indústria, de constituição de indústria de ônibus elétrico dessa categoria. Quem sabe usando até energia solar para recarregar a bateria. Porque eles usam o sistema de laptop. Cada vez que o ônibus para num ponto de parada, ele é carregado por um sistema de, eletromagnético. Entendeu? Então, essas coisas é que eu estou falando que nós estamos muito atrasados, gente. Não é só os 50 centavos do prefeito XYZ, não é o governador tal e qual, é muito mais do que isso. Nós estamos no século XIX em matéria de transporte coletivo e subsídio tarifário. E essa luta é absolutamente legítima do povo brasileiro do século XXI e, sobretudo, dos jovens do século XXI, que felizmente não têm chances hoje de fazer coisas diferentes, muito diferentes daquelas que muitos da minha geração não foram capazes de fazer. Eu queria dizer a vocês que existe no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional chamada Proposta de Emenda Constitucional 74. Está no Senado Federal. Já foi aprovada no Congresso, na Câmara Federal, o número de PEC 90. Foi de autoria da prefeita Luiza Erundina, eu cito aqui, foi autora, que estabelece o transporte como um direito social. Já explico um pouquinho mais para você. Está no Senado, está com todos os pareceres de comissão favoráveis no Senado. O senhor Renan Calheiros tem que botar a mão e botar em votação isso, e a gente tem que pressionar para que isso vire de fato um direito social. E eu explico por que isso é importante. Artigo 6º da Constituição Nacional tem direito social. Vocês sabem o que é direito social? Basta você ser brasileiro, basta. Mais nada é necessário para que você tenha direito a ter os cursos, a que você tenha direito à saúde, à educação pública, segurança, todos os outros direitos sociais do artigo 6º. Mas, para você se movimentar na cidade, pague e agradeça se alguém lhe der um subsídio merreca, como esses que dão aqui atualmente. Não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. No fundo, eu queria transmitir a vocês essa. A luta de vocês é absolutamente bem. É o todo esperto e atento para que não caiam nas escorregadas que tentam fazer vocês caírem. A luta de um movimento popular e um movimento social é absolutamente legítima em qualquer momento, em qualquer instante, na defesa dos seus interesses, que no caso são absolutamente o interesse da maioria do povo brasileiro. É isso.